A casa estava mergulhada em silêncio quando o milionário atravessou a imensa porta de madeira. Ele não anunciara sua chegada. Queria apenas sentir o calor do lar depois de dias longe. Mas o que encontrou foi algo que jamais imaginaria. Do outro lado do corredor, a voz cristalina de sua filha rasgou o silêncio. "Mamãe, eu te amo!" Ele parou, o coração acelerou, o corpo inteiro estremeceu. Seus olhos buscaram pela esposa, mas não era a ela que a menina corria. Em plena inocência, a criança se lançou nos braços da faxineira, abraçando-a com um amor puro e profundo. O homem levou a mão ao peito, sem acreditar no que via. Um sussurro escapou, carregado de dor e incredulidade. Impossível! A faxineira, assustada com a cena, tentou falar, mas sua voz saiu embargada, quase um grito sufocado. "Você não entende!" E então, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Um silêncio que escondia segredos há muito enterrados. Mas afinal, por que aquela criança chamava a faxineira de mãe? Que mistério se escondia por trás desse amor proibido? O milionário sempre foi visto como um homem de poder. Seu nome estava estampado em jornais, sua fortuna em constante crescimento, seu império expandindo-se a cada ano. Mas por trás das paredes luxuosas de sua mansão, havia um vazio que dinheiro algum preenchia. Sua vida era feita de negócios, contratos e viagens intermináveis, mas quase nunca de abraços ou palavras doces para a própria filha. A menina, delicada e sensível, crescia em meio a riquezas, mas sofria com a ausência do pai. Seus olhos brilhavam sempre que ele chegava, mas esse brilho se apagava diante da frieza com que era tratada. No fundo, tudo o que queria era amor, carinho, atenção, e foi nos braços de outra pessoa que ela encontrou aquilo que tanto lhe faltava. A faxineira, humilde e dedicada, chegara àquela casa como uma simples funcionária. Mas logo sua presença tornou-se indispensável. Com gestos de ternura e palavras de conforto, ela conquistou o coração da menina, preenchendo um espaço que nunca deveria estar vazio. Havia nela algo diferente, uma sensibilidade que parecia vir de um passado marcado por dor e segredos nunca revelados. Certa noite, enquanto arrumava discretamente os aposentos, um detalhe quase imperceptível chamou a atenção. Dentro da bolsa gasta da faxineira, uma fotografia antiga, dobrada e escondida, mostrava uma ligação inesperada. O milionário, muito mais jovem, ao lado dela, sorrindo, como se fossem parte de uma mesma história esquecida pelo tempo. Mas que verdade aquela imagem guardava? O que unia o milionário e a mulher que agora sua filha chama de mãe? O milionário, inquieto e perturbado pela cena que presenciara, começou a observar em silêncio cada gesto da filha. De longe, escondido nas sombras dos corredores, ele a via sorrir, rir e até adormecer nos braços da faxineira como se fosse a própria mãe. Cada vez que a criança se enchia de alegria ao lado daquela mulher simples, o coração dele se enchia de dor e dúvida. Em seus pensamentos, a pergunta o atormentava como uma lâmina afiada. Por que ela encontra amor em outra pessoa e não em mim? Enquanto isso, a esposa do milionário, elegante e vaidosa, percebeu o vínculo cada vez mais profundo entre a menina e a empregada. Seu olhar, antes indiferente, transformou-se em pura desconfiança. O ciúme queimava em seu peito, como se algo precioso estivesse sendo roubado diante de seus olhos. Certa tarde, incapaz de conter a fúria, ela entrou na sala e encontrou a filha no colo da faxineira. Com a voz carregada de veneno, lançou a acusação. "Você está querendo roubar minha família!" A menina se assustou, agarrando-se ainda mais à faxineira, que, em lágrimas, tentava explicar. "Eu nunca quis isso, eu só..." Mas antes que pudesse terminar, um silêncio pesado caiu sobre todos. Algo estava prestes a vir à tona. E então, algo inesperado aconteceu. Naquela noite, incapaz de dormir, o milionário vasculhou os arquivos esquecidos no escritório da mansão.
Entre pastas empoeiradas e papéis antigos, encontrou uma caixa escondida, trancada como se guardasse um pedaço proibido do passado. Suas mãos tremiam ao abri-la. Dentro, um documento amarelado pelo tempo revelava a verdade que jamais imaginara. Os olhos dele se arregalaram. Lá estava escrito, de forma incontestável, a mulher que hoje limpava sua casa fora, anos atrás, o grande amor de sua juventude. A lembrança voltou como uma onda esmagadora, os encontros secretos, as promessas de amor eterno e depois a separação forçada por pressões familiares e escolhas erradas. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Entre os papéis, um registro esquecido, a prova de que a faxineira era de fato a mãe da menina. A filha que ele acreditava ter sido criada apenas por sua atual esposa carregava, na verdade, o sangue daquela mulher humilde que sempre estivera perto dele, em silêncio. O coração do milionário quase parou. Com lágrimas nos olhos, gritou em desespero: "Não, isso não pode ser verdade!" A faxineira, que o observava da porta, deixou escapar um soluço, com o rosto inundado em lágrimas. Sua voz, trêmula e cheia de dor, quebrou o silêncio. "Eu nunca quis que você soubesse assim." O mundo pareceu desmoronar dentro daquela mansão luxuosa. Verdades enterradas ressurgiam, ferindo, rasgando, destruindo tudo o que restava de aparências. E naquele instante, apenas uma certeza pairava no ar. O que veio a seguir, ninguém poderia imaginar. O salão principal da mansão se tornou palco de um confronto inevitável. O milionário, a esposa, a filha e a faxineira estavam ali, frente a frente, como peças de um destino que já não podiam controlar. O silêncio era tão denso que parecia esmagar o ar, até que a pequena menina, com lágrimas escorrendo pelo rosto inocente, tomou a iniciativa. Ela se aproximou da faxineira, segurou sua mão com firmeza e perguntou, com a voz embargada de emoção: "Você é a minha mãe de verdade?" Aquelas palavras ecoaram como um trovão dentro da sala. A esposa, tomada pela fúria e pelo desespero, gritou sem conseguir se conter: "Não, isso é uma loucura! Você não pode acreditar nisso!" O milionário, porém, já não tinha forças para sustentar as mentiras. Seus olhos marejados se fixaram na filha, e ao encarar a faxineira, seu corpo fraquejou. Ele caiu de joelhos, derrotado pela verdade que tentara esconder durante tanto tempo. Lágrimas desciam em silêncio, até que com a voz quebrada, confessou diante de todos: "Eu falhei como pai e como homem." O peso daquela declaração encheu a sala com uma dor impossível de ignorar. A verdade estava exposta. Ninguém jamais poderia apagá-la. E naquele instante, todos compreenderam. O mundo deles jamais voltaria a ser o mesmo. A pequena menina chorava, confusa e assustada, mas encontrou o consolo nos braços da faxineira, que a apertava contra o peito como se nunca mais fosse deixá-la escapar. Suas lágrimas se misturavam às da criança, e naquele abraço estava a verdade que nenhum segredo poderia apagar: o amor de mãe. O milionário, tomado pela culpa, aproximou-se devagar, os olhos vermelhos de arrependimento. Com a voz trêmula, implorou: "Perdoe-me, eu destruí o que havia de mais puro. Não fui o pai que minha filha precisava, nem o homem que você merecia." A esposa, devastada e sem forças para lutar contra a realidade, soltou um suspiro pesado. Seus olhos marejados refletiam orgulho ferido e dor. Sem dizer uma palavra, recolheu suas coisas e, antes de cruzar a porta, apenas murmurou: "Eu não posso viver com uma mentira. A verdade venceu." O silêncio que se seguiu não era mais de medo,
mas de libertação. Naquele lar, apesar das feridas, um novo começo surgia. A verdade pode doer, mas sempre liberta. E agora, uma pergunta fica no ar. Qual parte desta história mais emocionou você? Comente abaixo e inscreva-se para mais histórias inesquecíveis.